Bom, gente, hoje a gente vai ver a terceira parte da Idade Média. Eu vou falar da parte da peste negra. Bom, uma introduçãozinha básica é que a peste negra ficou conhecida como peste bubônica, porque os doentes eram chamados de bubões, devido às características que ficavam na pele resultantes da doença. Ela causou uma catástrofe mundial, foi muito viabilizada por causa do comércio, ela foi difundida pelo comércio, né? Porque os ratos iam dentro dos navios dos comerciantes, de lá proliferavam. Algumas estimativas têm que um terço da população europeia foi morta devido à crise da peste negra. Não tipo, 100% pela peste, mas pela crise que ela instaurou. Pode ser fome, ou pode ser algum tipo de guerra que foi ali no meio, entre outras. Mas existem outras vertentes que acreditam que a quantidade de mortes foi mais do que 50% da população europeia. Aqui a gente vai focar mais na primeira parte, porque o resto simplesmente ele vai repetindo, só que com enfoques em algumas localidades diferentes dentro da Europa. Tiveram 3 pandemias tipo fortes da peste negra. Eu vou falar da primeira aqui, mas se vocês quiserem eu coloco um resuminho das outras duas. Bom, o que ela é em si? É uma doença que é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em pulgas que ficam em ratos. Dentro dessa comunidade de ratos, digamos assim, existiam 2 espécies que eram veiculadoras dessa doença. Uma era que era resistente à peste negra, ou seja, eles não morriam com a peste, as pulgas usavam ele como veículos de transporte, digamos assim. E a outra, que servia para passar. O que acontecia? Ele infectava esse rato, essa espécie de rato que morria, e ele se putrefazia em alguma cidade, algum local, e ali proliferava pelo ar. Tanto quanto o contato da pulga com a pele humana. E o humano contaminado foi contaminando as outras pessoas por Matheus, secreções. tem uma dúvida pra você. Oi. Tem um bagulho aqui pra você. Ah, não, isso aí vai ser mais pra frente, Leroy. Eu vou falar dos médicos. Da máscara em si mesmo. Que ela é um componentinho legal. Eu também não sabia por que servia ela. Fui ver depois. Bom, os humanos passavam, além das pulgas proliferarem a doença, os próprios humanos passavam entre eles. Como a situação que a gente está vivendo, temos o corona, tanto que a gente tem que usar máscara, 2 metros de distância e isolamento social. Eu vou falar que foi tipo, a gente tem exemplos anteriores que foram usados aqui, em 1300 e pouco. Bom, aqui o que acontecia? Ele era passado por secreções humanas, espirro, tosse, um cuspe, o que seja. Quando você tivesse contato com a pessoa, suor inclusive, se você usasse as roupas da pessoa ou algo do tipo, você pegava a peste negra. Da onde ela veio? Historiadores acreditam que ela veio da Ásia. Não sabe o lugar exato, mas a tese mais aceita é que veio, curiosamente, da China, né? Bom, voltando, puxando um pouquinho da aula passada, que eu falei do Império Mongol, a partir dele, né, uns aninhos depois que da dominação, o começo dos comércios, aconteceu a proliferação para o Oriente. Por quê? A China evoluiu muito seu comércio na Rota da Seda. Então, os mongóis tendo o controle da Rota da Seda e aumentando a sua rotatividade, digamos assim, culminou para ter essa proliferação do vírus. Porque os comerciantes iam para a China, pegavam a doença e iam para os quintos do mundo, entendeu? E dali foi se espalhando. Ela começou na Crimeia, em 1343. Ele saiu da Ásia, foi para a Crimeia, em 1343. E lá foi transportada pelas pulgas e ratos que viajavam dentro dos navios mercantes dos genoveses. O que eu falei no começo, os ratos pegam uma carona nos navios dos comerciantes. E os genoveses faziam comércio por toda a bacia do Mediterrâneo
e, consequentemente, se espalhou pela Europa, através da Península. Aqui, ó, aqui é a Rota da Seda. Você começa na China e você tem essas rotas para cá. Então, olha o tanto de lugar que a Rota da Seda proporcionava. Imagina o vírus saindo daqui e parando assim, ó, nesses lugares. O tanto de a quantidade de pessoas que foram infectadas só por terra, digamos assim. Fora o pessoal que vinha por mar e ia parando aqui, ó. Pensa assim. Então, se espalhou bem rápido. Quais os sintomas? Vamos falar que quando você não tratava uma pessoa que tinha a peste, 80% morria. Os sintomas incluíam febre alta, de 38 a 41 de graus de febre. Não sei como eles mediam isso naquela época, mas ok. Dores de cabeça, dores nas articulações, náuseas, vômito e secreção geral. E uma sensação de mal-estar. Dentro da peste negra, nós tínhamos mais dois tipos, que eram menos comuns. A mais comum é a da pele, aquela da pele que, como exemplo aqui, ó, tinha erupções na pele. Pensa uma espinha gigante, uma acne gigante. Mas não era uma acne, mas tipo, o que a causava na pele. Era mais ou menos isso. Isso era a mais comum. Tinha a pneumônica, que a taxa de mortalidade era muito maior porque atacava os pulmões e as vias respiratórias em geral, que era de 90 a 95% de chance de morte. E os seus sintomas eram febre, tosse com esgarro de sangue. Então, vocês devem ter visto em algum filme de Idade Média, série, etc., algum rei morrendo adoeceu do nada e começa a tossir sangue. Pode ter sido isso, entendeu? Porque do nada ele morre. Ele para e morre. E à medida que vai ficando pior a doença, o esgarro vai ficando mais vermelho. Aumenta a quantidade de sangue na tosse. Peste septicêmica. Era a menos comum, mas a mais mortal. Todo mundo que pegava morria. Então, não dava tempo. Essa não dava tempo de alguém ver algum sintoma. Então a pessoa pegava e morria. Ponto. Essa aqui era a derradeira. E você não tinha, normalmente, na peste pneumônica e a septicêmica, você não tinha como falar que aquela pessoa estava com a peste. Por quê? Como eu falei, as duas eram quase que 100% mortais e eram rápidas. Elas matavam a pessoa rapidamente. Então não dava tempo de aparecer as bolhas, as erupções na pele, como era a característica que eles sabiam que acontecia. Quando estava com isso, era porque o cara estava com a peste. Bom, como que ela se espalhou pela primeira vez para toda a Europa? Ela foi introduzida pelos genoveses, os comerciantes, em Cafa, na Crimeia. Como eu falei, dali que deu a merda depois da Ásia. Por quê? O exército mongol estava em expansão e foi em direção à Crimeia para dominar aquela posição, porque era muito importante para o comércio. E o que aconteceu? O exército estava com essa peste dentro dele e no cerco à cidade, eles viram que não iam conseguir entrar porque os muros da cidade eram muito resistentes e não tinha como eles entrarem, resumidamente. Eles eram comandados pelo general Jenny Beg e o cara teve uma grande ideia. Vamos catapultar os doentes, os cadáveres que estão infectados, pelos muros. Simples, vamos fazer isso. E foi o que eles fizeram. O que aconteceu? Quando eles viram os corpos sendo catapultados, com aquelas marcas características, eles simplesmente saíram fora da cidade, entraram nos barcos e zarparam. Mas o que aconteceu com isso? Levaram a doença para os quintos dos mundos. Os comerciantes que fugiram pelas suas rotas normais, né? Saíram de Cafa e foram para Sicília, Gênova, Marsella e Constantinopla. E como eram cidades de alta rotatividade do comércio, aqui dá para perceber
como ela se espalhou rápido. Então, daqui a gente vê como que o isolamento social e como essa parada de comércio seria importante. Porque aqui o comércio foi tipo um viabilizador para disseminação rápida, né? Tinham vários fatores, lógico que a higiene dos caras e outras coisas mais que influenciaram. Mas isso aqui ajudaria a dar uma segurada, né? Mas não deu. Difusão pela Europa. Como eu falei no começo da aula, ela atingiu muito a Europa, matou muita gente, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Tipo, as pessoas simplesmente ficavam com aquelas manchas na pele e morriam. E nisso, como eles não conseguiam provar nada, né? Provar de onde veio, eles começaram a dar especulações, que era um castigo de Deus, e eles tinham que acusar alguém. Igreja, vamos lá. Deus está dando um castigo a nós por alguma coisa. Então, eles resolveram colocar como os responsáveis os judeus. É meio louco, mas na época colou, porque, né, como a gente falou nas outras aulas, a igreja tinha um domínio alto e continua tendo dali pra frente. Muito ruim. A praga foi menos comum em partes da Europa que não tinham comércio desenvolvido. Então, os países, as localidades que não tinham altas rotas de comércio foram as menos afetadas pela peste, como a Bélgica, Holanda, a maioria do País Basco e aldeias alpinas, que eram isoladas de todo o continente. Então, você vê, o isolamento que eles tinham do restante do mundo ajudou a não acabar com a população naquele local. Não quer dizer que ela não chegou, mas que atingiu com muito menos força. Né? Vamos lá. Como que era a vida durante a peste? Algumas regiões da Europa resolveu então perseguir os doentes ou isolá-los e deixá-los morrer, ou seja, ou eles iam atrás e matavam, ou só deixavam num canto para morrer. E foi com o tempo, os médicos foram percebendo que as pessoas que tinham contato com os doentes ficavam adoecidos, tanto as pessoas vivas ou as mortas, no caso de contato, né? Então, não deveria mais ocorrer o contato com os cadáveres. Quem poderia chegar perto das pessoas doentes ou dos cadáveres seriam as pessoas que realizavam o tratamento médico. Um grupo que sofreu muito com essa parte foram os padres, porque eles tinham muito contato com essas pessoas, principalmente pelos ritos que eles faziam no funeral, que era de pecado, tal, fazia reza, para a alma da pessoa ser perdoada, digamos assim. Vendo toda essa situação, a própria sociedade resolveu parar com os funerais. Então, se a pessoa morria, só iam os coveiros e enterravam. Até os padres iam junto por causa da alma e tal. Mas eram, 3 pessoas. 2. Entendeu? Não era a família inteira que ia, como era de costume. E quem tratava os doentes usavam aquelas roupas específicas que a gente vê em todo lugar. Que eram feitas de couro, para as secreções não encostarem na pele da pessoa, aqueles óculos e tal. Ou seja, a pessoa ali está 100% vedada, digamos assim, de secreções humanas. Elas não teriam contato. E qual que é o negócio na máscara, com o bico? Na ponta as pessoas com a peste apodreciam a pele. Então aquele negócio fedia muito. Então eles tiveram que pensar em algum jeito de conseguir tratar os doentes e segurar a onda do cheiro, né? Porque ninguém tem estômago de ferro. O que eles faziam? Naquele bico tinha um tipo de um filtro que eles colocavam umas ervas cheirosas para assim conseguir tratar os doentes. O que aconteceu? Continuando com a parte dos padres. O que acontecia? O padre ia lá, rezava pro cadáver, pro morto, né? Pela alma do morto, e depois voltava para os mosteiros. O mosteiro não era nada mais do que uma aglomeração de gente, de pessoas, né? Uma aglomeração de pessoas. E a maior parte era de idade mais avançada. O que aconteceu? A maior parte morreu. Porque, como eu falei, a pneumônica e
e a outra, septímica, não aparentavam. Não dava tempo de aparentar. Então, tipo, o padre foi hoje rezar pela alma de alguém e já foi direto pro mosteiro. Então, tipo, só nesse caminho ele já teve contato com muitas pessoas. Chegando no mosteiro ele teria contato com mais pessoas e o corpo dele estaria lá. Então, contamina muita gente nesse meio e acaba com muitas mortes. Dali pra frente, não haveriam mais sacerdotes suficientes, porque ou os caras estavam com medo de morrer pela peste ou já morreram. E os coveiros também entraram nesse meio, porque eles que tinham contato direto com o corpo. Então era muito provável que eles morreriam com aquilo. Então eles começaram a não querer sepultar mais as pessoas. Houveram duas possibilidades, abriram-se duas possibilidades, então, para quando havia um morto, um cadáver. Ou eles abriam uma vala imensa, uma vala coletiva, né? E sepultavam todo mundo junto, que ali era uma experiência só. Tecnicamente morreria, se fosse morrer um coveiro, seria melhor que 30, 20, que seriam 20 sepultamentos. Ou eles queimavam, né? Que você não teria que aquele tempo todo cavando, coloca o cadáver lá dentro, tampa de novo, tal. Seria mais rápido. E aqui nós temos uma coisa que linka muito com a nossa situação atual de pandemia, que as autoridades da época lá imporam um certo isolamento social para dar um corte nesse avanço da doença. Então, não é de hoje que nós temos isolamento social. Lá em 1340 e poucos, também eles foram obrigados a fazer isso. Senão, poderia ter sido pior, digamos assim. Foi péssimo, mas poderia ter sido pior. Bom, aqui eu peguei uma foto dos médicos. Eles não usavam, geralmente, 100% das mãos, né? Ou eles usavam aquelas luvas grossas de couro, ou eles usavam varetas para para tratar o doente, né? Aqui uma pintura da época, como se fosse a morte vindo ceifar as pessoas. E os padres rezando e até um rei ajoelhado pedindo a Deus para aquilo acabar. Então, isso é uma alegoria forte, digamos assim, que até um rei se ajoelha diante dessa crise, entendeu? Porque antes o rei era uma posição muito orgulhosa, que ele não ajoelhava para ninguém e tal. Aqui é uma alegoria disso. O que isso gerou pro resto, pro mundo em si? O que a peste negra causou pro mundo inteiro? Economicamente. Devido a essa quantidade de mortes pela peste, os salários aumentaram, porque morreu muita gente, não tem mais mão de obra, praticamente. Então, aumentaram o salário das pessoas que estavam trabalhando. Fora que os senhores, que tinham seus servos e tal, eles tiveram que dar aquela maneirada, lembra daquelas obrigações? Então, elas foram aliviadas, digamos assim, para que eles se mantessem ali, para que fossem mantidos inquilinos. O que eu falei lá antes, que eles culparam alguém, o que aconteceria? Essas pessoas seriam perseguidas. Se eles são os culpados, vamos matar ele que Deus vai perdoar a gente. Essas pessoas começaram a ser perseguidas, não só os judeus, mas como estrangeiros, mendigos, peregrinos, leprosos, ciganos. Eles foram culpados por essa disseminação, por essa doença, por tudo isso que estava acontecendo, entendeu? E as pessoas que tinham acne, muita acne na pele, também eram mortos, porque para eles era uma característica de peste. O pessoal acreditava que essa pandemia, essa epidemia, era o castigo de Deus e só poderia ser aliviado pelo perdão de Deus. Isso cabia, o perdão de Deus seria eles iam interpretar do jeito que eles quisessem, entendeu? Eles não sabiam o que era. Eles falaram, é um castigo de Deus. O que a gente precisa dele? Precisa do perdão dele. Como que a gente vai fazer? Aí fica a interpretação deles, entendeu? Não, acne no sentido, tipo, isso aqui, ó. Cadê?
tipo, um bagulho desse tamanho, entendeu? Uma bolona. Pensa, tipo, uma espinha do tamanho de uma mão. Mais ou menos isso, entendeu? Não são igual às normais. É. O negócio era feio. Eu peguei essas pinturas assim porque é muito pesado a imagem do pessoal com a peste. Bom. E nisso, com essas perseguições, a comunidade que mais foi afetada foram os judeus, a comunidade judaica. Teve então um massacre de Estrasburgo, em fevereiro de 1349, e cerca de 2.000 judeus foram assassinados. E não parou dali. Em 1351, 60 unidades judaicas, 60 concentrações judaicas, assim, tipo, centros religiosos grandes, e 150 menores foram destruídas. Então, todo lugar que tinha uma concentração judaica, as pessoas da época estavam indo atrás. E nesse período, quem sobrou dos judeus acabou se refugiando na Polônia. E lá foram recebidos de braços abertos pelo rei Casimiro o Grande. Então era o lugar que eles conseguiram salvar, que o resto do mundo inteiro estava querendo matar eles. Para dar um link com a aula do Rafa, eu foquei mais na sociedade italiana, porque deu uma reviravolta dali. Uma teoria histórica de que essa devastação pela peste negra em Florença resultou uma mudança de visão mundial das pessoas no século XIV, o que foi resultado no Renascimento. Então, a doença, essa zona inteira que deu, resultou numa mudança de pensamento dos pensadores da época. É meio estranho falar assim, mas eu acho que dá para entender. Que eles mudaram o jeito de olhar o mundo depois de toda essa morte instaurada. Então, com essa familiaridade dada, né? Eles começaram a pensar mais sobre a vida na Terra e a sua espiritualidade na vida após a morte. Então, eles pensaram, com tudo isso que está acontecendo, o que vai acontecer depois? Com uma pessoa que morreu pela peste, para onde ela vai? Ela vai para o paraíso? Se essa doença pegou na pessoa, ela seria um pecador que Deus não quer lá para cima? Ou algo do tipo, entendeu? Poderia ser por aí. E também há a teoria de que a peste negra provocou essa onda de piedade que foi manifestada pelo patrocínio de obras religiosas, mas não explica completamente o porquê que o Renascimento ocorreu especificamente na Itália. 14. Não foi só esse motivo, não foi esse motivo exclusivamente que fez o Renascimento ocorrer na Itália. E o Renascimento foi provavelmente um resultado de vários fatores que ocorreram no país, além da combinação de estudiosos gregos após a queda do Império Bizantino. Então, não foi só a peste, digamos que não foi a peste completamente, que provocou o Renascimento, mas a linkagem, digamos assim, a combinação com os estudiosos vindo da queda do Império Bizantino e foram influenciando, digamos assim. Vocês têm alguma dúvida? Oi. Tá me escutando? Tô. Só para dar um adendo, tá? Esse renascimento que o Matheus falou da Itália, tá? A gente vai falar melhor mais para frente. Não é na aula de hoje ainda. A gente tem que explicar a Guerra dos 100 Anos ainda. Porque ainda é um fator que bate de frente pro renascimento final, tá? Eu vou explicar melhor. Vários séculos tem. E aqui foi a primeira. Nós temos mais duas. E na terceira foi até em 2017, em Madagascar, houveram 170 militares mortos por peste negra. Porque a doença evoluiu. Então, os remédios não funcionaram e nem a vacina. Mas já foi controlado em 2017.